Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Lindsay, sou diretor da Executiva Nacional da CBGE, Sindicato Nacional, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, também da CBGE, e coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida do Núcleo Rio de Janeiro. Venho aqui bater um papo com vocês sobre os efeitos nefastos do julgamento do Supremo Tribunal Federal referente à DIN 2135, aquela que desobriga os entes federados, município, estado, união, de admitir servidores por concurso no regime jurídico único estatutário. Com essa decisão abre a possibilidade de trabalhadores públicos nas 3 esferas de governo serem admitidos pela CLT e também por contratação temporária, sem considerar aqui as várias formas de precarização que hoje já existem no serviço público, nas 3 esferas de governo, como os trabalhadores temporários, terceirizados, consultores e etc. Mas antes da gente conversar sobre os efeitos nefastos dessa decisão, a gente precisa compreender como é que nós estamos divididos dentro do serviço público, na perspectiva, primeiro, administrativa e depois na perspectiva previdenciária. Na perspectiva administrativa, nós estamos divididos em 3 quadrados. Em 3 quadrados, considerando os trabalhadores admitidos 5 anos antes da Constituição de 1988, seria 5 de outubro de 83 para trás, todos esses servidores que foram admitidos no serviço público sem concurso público foram estabilizados pela Constituição de acordo com o artigo 19 dos atos de disposições transitórias constitucionais. Esses servidores foram estabilizados por essa condição aprovada na Constituição de 88. Nós temos um segundo quadrado, que são os servidores admitidos no serviço público 5 anos antes da Constituição. Eu estou falando aqui de 5 de outubro de 83 para frente, até o primeiro concurso no órgão. Esses trabalhadores e trabalhadoras não têm estabilidade, são considerados servidores não estáveis, definido tudo isso pela alteração colocada pela emenda 19 de 1998 do governo Fernando Henrique. Então, todos os trabalhadores que estão nesse limbo entre 5 de outubro de 83 até o primeiro concurso no seu órgão não são servidores estáveis. E o terceiro quadrado, na perspectiva administrativa, são servidores estáveis efetivos. Esses são os servidores que, após a Constituição de 88, foram admitidos por concurso público, tudo isso garantido no artigo 41 da Constituição. Servidores e servidoras, após 3 anos de efetivo exercício no estado probatório, passam a ser servidores estáveis efetivos. Como percebemos aqui, somente os servidores concursados são servidores estáveis efetivos. Os demais estão incluídos naquelas 2 categorias anteriores. Servidores estáveis excepcionais, que é o meu caso. Eu entrei no IBGE em 1981, estou na ativa ainda, fiz 43 anos, mas entrei para o processo seletivo, não fiz concurso público, porque na maioria dos órgãos públicos já não existia mais a figura do concurso público, que foi extinto para a maioria dos cargos na Lei 6185 de 74. Essa lei separou os servidores em 2 grupos, os inerentes ao Estado, que era um grupo bem seleto, que ela define lá setores da diplomacia, fiscalização, repressão, advocacia geral da União, etc. E os outros 80%, aproximadamente, servidores naquele momento, foram colocados, admitidos
na carreira de CLT. Carreira essas criada pela Lei 5645 de 1970, o chamado Plano de Cargo e Salário da década de 70, o PCC, que nessa aprovação da Lei 6185 foram admitidos pela CLT e os estatutários anteriores ao regime jurídico único da Lei 8.112, esses estatutários eram regidos pelo regime estatutário da Lei 1.711, esses servidores poderiam migrar para a carreira da CLT, mas os que não migraram ficaram em quadro de extinção. Então, eu estou falando aqui de legislação de um arcabouço legal nunca revogado, que tem efeito muito nefasto em relação a essa decisão, desse julgamento do Supremo Tribunal Federal da DIN 2135. A outra forma de divisão que nós temos dentro, na perspectiva previdenciária, é a seguinte: servidores admitidos até a aprovação da emenda 41 de 2003 são servidores com paridade e integralidade salarial. Servidores admitidos após a emenda 41 até a aprovação da Lei 12.618, que é a Previdência Complementar, esses servidores aposentam pela média aritmética das 80 maiores remunerações. E os servidores admitidos após a Lei 12.618 de 2012 são servidores que até o teto do INSS está garantido a aposentadoria no valor, que hoje representa em torno de 7.786, e se ganhar acima disso, ele é obrigado a ter previdência complementar para poder garantir parte da sua remuneração acima do teto. Claro que se der tudo certo, porque essa previdência, o seu patrimônio está aplicado 100% no mercado financeiro. Então, além dessa garantia, na lei, os trabalhadores e trabalhadoras precisarão ter muita fé para que daqui a 30, 35 anos exista essa previdência complementar nos bancos, porque nós já vimos esse filme, né? No passado, nós vimos vários fundos previdenciários, caixas previdenciárias falirem, e atualmente nós temos vários fundos de pensões tradicionais, como Pervi e Petros, que estão passando por dificuldade financeira, obrigando aos trabalhadores que contribuíram, aposentados a vida toda, a fazerem novas contribuições, né, para garantir a sua remuneração pela aposentadoria complementar desses fundos previdenciários, além dos trabalhadores ativos e também dos órgãos contribuírem também para que os fundos tradicionais de previdência complementar não falhem. Bom, agora vamos, depois dessa explicação básica, que tem a ver com o julgamento do Supremo Tribunal Federal da DIN 2135, né? Nós vamos entender qual é a repercussão geral, né, que essa decisão tomada pelo Supremo terá nos serviços públicos nas 3 esferas de governo. Primeiro precisamos entender o que foi essa DIN 2135. Com a emenda constitucional 19, 1998, Fernando Henrique propôs a alteração do artigo 39 da Constituição. E o artigo 39 da Constituição é aquele que continha a obrigação dentro do seu conhecimento e da sua capacidade, que a administração pública, nas 3 esferas de governo e o Distrito Federal, instituísse o regime jurídico único e as carreiras. Esse texto foi substituído do artigo 39 pelo Fernando Henrique e foi colocado no lugar do regime jurídico único e carreiras, foi colocado a criação de um conselho de administração de política de remuneração de pessoal. Então, diante dessa alteração do Fernando Henrique, o regime jurídico único ele foi extinto, né?
em 1998 com a aprovação da Emenda Constitucional 19. Mas, no julgamento, na votação desse artigo 39, que foi votado como PEC, porque a Emenda Constitucional 19 ela é oriunda da PEC 173 de 1995, como o artigo 39 foi votado separado, ele não conseguiu o voto mínimo para aprovação de uma PEC. Para aprovação de uma PEC, nós precisamos de 308 votos sim, e essa alteração ao artigo 39 só conseguiu 298 votos sim, não alcançando a votação mínima. E diante desse erro material, a Carmen Lúcia, ela dá uma liminar em 2007. E essa DIN, ela foi provocada, né, foi solicitada pelos partidos políticos. Em 2000, o PT, o PDT, o PSB e o PCdoB, eles questionaram a constitucionalidade dessa alteração do artigo 39. Então, desde 2007, com essa liminar da Carmen Lúcia, que o regime jurídico único ele subsiste por liminar, né? Os anos foram passando, um ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, Cássio Nunes, eu acho que foi esse, ele pede vista do processo, só que com esse pedido de vista, antes dessa vista ser concedida, o Gilmar Mendes, né, o chamado decano do Supremo Tribunal Federal, ele antecipa o seu voto. E com a antecipação do voto do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, há uma divergência de votação. Nós temos um voto pela manutenção do artigo original do artigo 39 da Constituição e temos um voto contrário, né, pela alteração feita por Fernando Henrique, já que não estamos aqui julgando o mérito, não foi julgado o mérito dessa decisão, e sim o erro material. E o Gilmar Mendes, ele declara que não houve erro material, porque a comissão especial fez um documento substitutivo, levando na comissão especial, né, votou, levou ao plenário, foi votado no primeiro e segundo turno nas duas casas, e pela perspectiva, pela visão, né, pela tese de Gilmar Mendes, o erro material foi suplantado pela essa alteração desse texto substitutivo que foi proposto pelo relator da PEC 173, o Gatangorá, o ex-deputado federal Moreira Franco, do estado do Rio de Janeiro, basicamente de Niterói. Foi esse erro material que foi julgado no dia 6 de novembro no Supremo Tribunal Federal, e não o mérito da questão se a alteração era constitucional ou não, mas sim o erro material. E diante dessa divergência de votos entre o voto da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes, foi levado ao plenário e 3 ministros votaram a favor da continuidade do artigo 39, que foi a própria Carmen Lúcia, a relatora, Fachin e o Fux, né? E 8 ministros votaram contrário, né? Falando que não existia erro material. Então, a votação final foi de 8-3, e essa decisão, ela tem uma repercussão geral, e automaticamente, a partir do dia 7, a administração pública federal, nas 3 esferas de governo, não precisarão mais ser obrigados a fazer concursos públicos ou admitir servidores pelo regime estatutário da Lei 8.112. Então, daqui para frente, poderão fazer os novos concursos, se for o caso, ou mesmo contratação temporária, porque não tem mais a obrigação de admitir pelo regime estatutário, né? E quem fazia essa decisão majoritariamente era a União, porque os municípios, o Estado, já em muitos casos, já tem essa
essa premissa de admitir trabalhadores temporários ou pela CLT, porque como eles precisam da flexibilização da gestão para que quando sai um prefeito e entra outro prefeito, os trabalhadores possam ser demitidos, e se forem trabalhadores concursados pelo regime estatutário, essa demissão seria muito mais difícil, teria que ter motivos para isso, e sendo trabalhadores temporários ou CLT, isso facilita. Então, a partir de agora, isso já está sacramentado na Constituição, né? Então, não há mais hoje essa divergência, e com a decisão desse julgamento, a repercussão geral, hoje qualquer um órgão da administração pública poderá solicitar concursos públicos pela CLT ou admissão pela temporária, pela Lei 8745, ou qualquer outro tipo de contratação temporária que houver dentro da administração pública, né? E uma das coisas que tem que deixar claro aqui é que no voto do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, ele coloca uma dúvida na cabeça de muitos trabalhadores, servidores públicos e servidoras públicas no âmbito da administração pública, nas 3 esferas de governo, principalmente os federais. Ele diz que os servidores que hoje são estatutários não serão afetados por essas medidas aprovadas no Supremo Tribunal Federal, porque essas medidas elas alcançarão os novos concursados daqui para frente, e não quem está no serviço público. Isso aqui é uma meia-verdade. Ela é verdade que alcançará os novos servidores admitidos, seja por concurso público ou contratação temporária. Mas não é verdade que os servidores hoje estatutários, na ativa, e os aposentados não serão afetados. Porque se criar novas carreiras na CLT, nós teremos dentro da administração pública 2 tipos de gestão. Uma gestão pela Lei 8.112, né, estatutária, e uma outra carreira que poderá ser admitida ou temporária ou até pela lei da CLT. Então, isso aqui nos separa, né, além daquelas separações que já foi citada por mim aqui anteriormente, ela torna a possibilidade de nós, trabalhadores do regime jurídico estatutário da Lei 8.112, entrarmos em quadro de extinção. E isso acontecerá com certeza, porque já houve, nós já vimos esse filme. Foi a Lei 6185 de 74, no governo militar do general Ernesto Geisel, que fez exatamente essa separação, né? Criou carreiras consideradas estratégicas para o governo, essas continuaram sendo concursadas pelo Estatuto da Lei 1711, e as demais foram para a CLT. E aqueles servidores estatutários da Lei 1711 que não migraram para a carreira da CLT, puderam ficar como estatutário, mas em quadro de extinção. É o que poderá vir a acontecer agora, né? Com a admissão, por exemplo, do novo concurso do CNU, daqui para frente, não ser mais pela Lei 8.112, e sim pela lei da CLT, né? Com certeza, isso terá um impacto direto na carreira do estatutário, porque os novos servidores públicos admitidos a partir de 2012, eles já estão muito preparados para uma mudança nessa ótica de mudar para a CLT, porque eles não têm paridade, eles não têm integralidade, e estão limitados à contribuição previdenciária coletiva solidária até o teto da INSS, e a lei só garante para eles a aposentadoria, né, um pagamento de benefício de pensão e aposentadoria até o teto da INSS, que hoje é 7.786. Se houver, se ganhar salário acima disso, tem que ter previdência complementar, né? Então, se houver a admissibilidade de novas carreiras na CLT, colocando salários um pouco melhores e até a possibilidade de alcançar o fundo de garantia, essa geração não terá dúvida, na sua grande maioria, de migrar para a carreira, e nós poderemos ficar exatamente na quadra de extinção. Uma outra coisa aqui que falam aí que é o fim do regime jurídico único. Isso não é verdade. O regime jurídico único não foi extinto, porque a Lei 8.112 não foi revogada, e nem será o fim dos concursos públicos, porque também a decisão do Supremo Tribunal Federal não alterou o artigo 37 da Constituição, onde garante
que a admissão dentro dos serviços públicos tem que ser por concurso público, por prova e títulos, né? Então, provavelmente, um grupo seleto continuará sendo admitido pela Lei 8.112 por concurso público, separará os trabalhadores em níveis superior e nível médio, e provavelmente os trabalhadores de nível médio serão admitidos daqui para frente, principalmente, né, da carreira da CLT ou trabalhadores temporários. E agora, além dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, tem aparecido aí no cenário da administração pública federal, e também já tinha acontecido isso no município e no estado, que são, no caso do estado e município, as organizações sociais, e agora na administração federal, o aparecimento de fundações de direito público-privados que poderão admitir servidores de concurso público pela CLT. Isso poderá, junto com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mudar o perfil do Serviço Público Federal. E com certeza essas fundações poderão admitir servidores na CLT e temporários, e isso já está acontecendo. Nós temos um exemplo aqui bem clássico, que nós temos feito discussões aqui no IBGE, porque aqui foi criada a Fundação IBGE+, que poderá admitir servidores pela CLT e temporário, e nós estamos muito preocupados com essa situação, porque no caso do Pernambuco, nós temos lá o Instituto Butantan. O Instituto Butantan tem pouco mais de 300 trabalhadores no regime jurídico único estatutário pela Lei 8.112, e tem mais de 3.000 servidores admitidos pela Fundação Butantan, que tem admissão por CLT e temporários. Isso poderá se alastrar pelo serviço público, né, de um modo geral, facilitando a vida do governo em relação ao regime, a reforma administrativa infraconstitucional, e ao mesmo tempo possibilitando que o governo consiga ultrapassar as barreiras do arcabouço fiscal. Por que eu digo isso? Porque no arcabouço fiscal, como hoje você tem uma limitação orçamentária muito grande para os órgãos públicos, principalmente para as funções primárias, e principalmente para os projetos sociais, né, de acordo com o mercado, Deus mercado, que está cada vez mais querendo buscar recursos do orçamento primário para entregar na dívida pública, as fundações de direito público privados poderão resolver esse problema, porque elas podem captar dinheiro público e dinheiro privado, né? Mas ao mesmo tempo coloca em xeque a credibilidade e também a autonomia dos órgãos, porque quem paga a festa escolhe qual é a música que vai tocar. Então, aquele setor, principalmente o privado, que financiar alguma pesquisa, no caso do IBGE, ou mesmo em outros órgãos, algum projeto, ele terá uma ingerência maior dentro daqueles órgãos e poderá buscar colocar o seu projeto em evidência e atacar a autonomia desses órgãos, né? E, ao mesmo tempo, resolve o problema da reforma administrativa infraconstitucional, porque com a decisão do Supremo Tribunal Federal podendo admitir servidores na CLT, não será mais necessário o governo colocar mais recursos nos concursos públicos estatutários, porque a CLT poderá suprir essa lacuna, fazendo essa reforma administrativa infraconstitucional sem precisar de grandes alterações constitucionais, como é o caso da PEC 32. Né? Então, companheiro, o que eu venho aqui conversar e alertar a todos que, nesse momento, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, só duas possibilidades estão colocadas aí em evidência. A primeira delas é sobre a declaração do embargo declaratório.
e os partidos políticos que propuseram a DIN 2135, eles podem solicitar ao Supremo Tribunal Federal esse embargo declaratório, perguntando por que o Supremo tomou essa decisão. Mas, quando a gente percebe, esse embargo declaratório não teria um efeito tão grande. Poderiam usar a resposta do próprio Flávio Dino: nós tomamos a decisão porque ela não afetará os novos servidores, os atuais servidores públicos estatutários, sim os novos servidores. Que, como eu falei anteriormente, é uma falácia, uma mentira, um sofisma, né? E a segunda possibilidade que nós temos é, nas 3 esferas de governo, a gente ir para a rua para pressionar a classe política e os governos para que essa decisão seja revertida, nem que seja a partir de uma nova PEC, alterando essa questão, porque o governo hoje faz PEC para tudo. Nos últimos anos vem feito muitas emendas constitucionais, então isso não seria nenhum obstáculo para os governos, e também pressionar a classe política para que politicamente ela não possibilitasse que houvesse o retrocesso, né, que nós estamos voltando aos anos 70 e 80, onde o Estado brasileiro ele era loteado, onde os políticos tradicionais, os militares, nós estamos falando de ditadura, os empresários e as famílias tradicionais mandavam no serviço público. Nós voltaremos se não houver uma reação massiva dos servidores públicos nas 3 esferas de governo, nas ruas, né? Sabemos que estamos no final do ano, é um momento bastante difícil de você aglutinar força agora, mas nós temos que pensar assim que iniciar o ano de 2025, para que nós possamos pressionar de toda maneira, com grandes atos de rua, o governo federal, governos estaduais e municipais e o Congresso Nacional, para que esse retrocesso não se concretize de vez, né, com o governo propondo decisões que vão ao encontro do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então é isso que eu queria colocar para vocês, né, para todos os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, para as representações sindicais, para que a gente possa tomar consciência da gravidade da situação, né? E a última coisa, vocês estão vendo o gráfico aí atrás, esse é o gráfico da PITS, do orçamento, feito pela Auditoria Cidadã, e na PELOA, porque a gente ainda não tem a LOA aprovada, de 2025, a decisão, né, a previsão de pagamento para a dívida pública é de 2.524 bilhões. Isso representa quase 46% de todo o orçamento geral da União. É por isso que a gente não consegue avançar na reestruturação de carreira, não conseguimos avançar na melhoria dos serviços públicos, e cada vez mais eles colocam trava no orçamento primário da União para que possa sobrar mais dinheiro para pagar a dívida pública. E já tem a perspectiva, já está aparecendo aí na grande mídia, de proposta de 2027 de o governo limitar o reajuste dos servidores públicos. E a última coisa, nós precisamos pressionar o governo para garantir o nosso reajuste, servidores públicos federais, que está assinado com quase todas as carreiras assinaram acordos, né? Tem um projeto que já tem mais de 700 páginas, mas esse projeto ainda não foi encaminhado para o Congresso Nacional pelo governo federal. E se a gente quer receber em janeiro, no pagamento de janeiro, porque recebe em fevereiro, nós precisamos garantir que esse projeto de lei vá o mais urgente possível para o Congresso Nacional e ser votado o mais rápido possível, ou que saia uma medida provisória para que automaticamente seja garantido que na próxima folha de janeiro a gente tenha esses recursos garantidos, tá? Então, estamos juntos, companheiro, não podemos deixar de juntar a força da classe trabalhadora para que a gente possa avançar nas nossas conquistas. Até a vitória, companheiros.